Amém. Agindo Deus, quem poderá impedir, né? Quem poderá impedir você de vencer? Se o Deus Todo-Poderoso, Ele está fazendo de tudo. Ele diz que a alegria dele é em nos fazer bem, é nos fazer prosperar. Que os planos que Ele tem para nós é nos fazer ser abençoados. São os melhores planos, é o que nosso Deus tem para nós. Então, quem poderá impedir, amados? E aí nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. E a palavra do Senhor que nós vamos meditar está lá em Lucas, muito conhecido, o texto que nós vamos ler hoje. Está lá em Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo, né? Mas nós vamos ler só uns poucos versículos aqui, para nós refletirmos nessa palavra. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 17, diz assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Mas o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em teus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, amados. O Senhor, Ele ministrou no meu coração já há alguns dias sobre esta palavra, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, amados. Por mais que nós leiamos, ela sempre se torna nova. Ela sempre traz algo novo para o nosso aprendizado, para nossa confirmação. Ele sempre traz algo novo para nossa edificação, para nossa exortação. Nós já vimos aqui que semana passada que o pai, ele exorta, ele corrige o filho que ama, né? E nós sabemos disso. Mas essa palavra, o Senhor assim trouxe algo diferente ao meu coração sobre essa passagem. E o que o Senhor trouxe de diferente para mim foi exatamente, tá lá no versículo 19, quando o filho pródigo, nós conhecemos a história, que o filho pródigo, ele tá lá com o pai, com seu irmão, na casa do pai, e esse pai, ele tem a herança, né, ele tem uma herança, ele tem a sua terra ali, e é a herança dos dois filhos, mas o filho insatisfeito, não sei por que situação o filho está insatisfeito, mas ele está, e aí ele pede a herança ao pai, fala: Pai, eu quero ir embora, me dê minha herança, que eu quero curtir, eu quero usufruir dessa herança da maneira que eu quiser. E o pai vai dar essa herança para ele, ele sai pelo mundo afora. E nós já conhecemos muito bem essa história do filho pródigo, que ele gasta tudo, joga tudo fora. E quando chega nessa parte que ele fala, que ele cai em si, e ele fala: Poxa vida, eu tô passando por este perrengue aqui, por essa situação, tô passando necessidade, tô passando fome, os empregados do meu pai têm lá o que comer e eu estou aqui. E aí ele fala: Pai, e aí ele fala: vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: Pai, que eu não sou digno
de ser chamado de seu filho. E quando ele chega perto do pai, lá no versículo 21, ele fala para o pai: Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. E ele diz: me trata como um de seus empregados, só para mim ter acesso à sua casa. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, amados? A identidade restituída. É sobre esse tema que nós vamos refletir nessa tarde. A identidade restituída. Amados, por quantas vezes nós perdemos a nossa identidade como esse filho perdeu? Por quantas vezes nós, por algum momento, por alguma falha, algum erro, algum pecado, nós caímos, nós perdemos essa identidade como esse filho aqui perdeu? Quantas vezes nós nos pegamos achando que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos do pai, que nós não precisamos da casa do pai, que nós não precisamos da proteção do pai, que nós não precisamos do sustento do pai. E aí o que acontece? Por olhar para as coisas que estão em volta, para os pratos que o inimigo oferece lá fora, para tudo aquilo que a gente acha que a gente não está usufruindo, que seria bom usufruir, que seria muito bom a gente fazer. E aí por causa desses cuidados da vida, dessa concupiscência, como Paulo fala, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne e dos olhos, por causa da vontade, dos desejos, você acaba saindo como esse filho. E ele acha que a proteção do pai tá sufocando, que o pai tá prendendo, que você não tá sendo livre para poder fazer aquilo que você quer. Quantas vezes a gente acha que tem que ter liberdade para fazer o que nos dá na telha? E como esse filho aqui acaba saindo da presença do pai. E por causa disso, a gente acaba cometendo o maior erro que nós podemos cometer na nossa vida, que é sairmos da casa do pai. É sairmos da presença do pai. É nos tornarmos como ovelhas desgarradas, como filhos perdidos, enrolados pelo pecado, nos conformando com as coisas que estão aí no mundo afora. E quando a gente percebe, já está tão longe lá fora, olhando para as coisas, se conformando, comendo e bebendo da mesa que o mundo oferece, que está tão longe. Quando a gente percebe, a gente já está longe da presença do pai. Mas como esse filho pródigo aqui, o que eu percebo, amados, é que o tempo de acabar a farra chega. O tempo de cair em si chega. O tempo de começar a enxergar que está errado, que é necessário tomar uma decisão de voltar, chega. O tempo chega. Entende? Quem é filho, amados, não deixa de ser filho. A gente entende isso lendo o texto. É o que o pai fala no final. Quem é filho não deixa de ser filho. E quem é filho sabe que está errado, mas é teimoso, é desobediente, é irresponsável a tal ponto de não querer voltar até que esteja longe demais. Até não ter mais jeito, como aconteceu com este filho. Mas como ele, nós precisamos cair em si, nós precisamos olhar para dentro, entender que a responsabilidade ela é nossa. A ovelha, nós vimos aqui que o pastor foi buscar, a dracma a mulher procurou, o filho, o pai não foi atrás. É necessário que tome essa decisão de volta. Então, é uma responsabilidade minha e sua. Nós temos que tomar a decisão de retornar para casa. Mas o que eu quero refletir com os irmãos aqui hoje é a identidade de filho. O filho pródigo, ele não perdeu só os bens, ele não perdeu só a honra, ele não perdeu só o nome dele. Ele perdeu a identidade de filho. Você consegue perceber? No texto, não sou mais digno de ser chamado de teu filho.
ele perde essa identidade. Ele deixa de olhar para ele mesmo como filho. Ele fala, olha, eu não consigo mais me enxergar como filho. Eu nem sou digno de ser chamado de filho. Mas o Senhor pode me tratar como um empregado. Eu só quero ter acesso à sua casa. Presta atenção que ele diz isso. Que ele não é digno mais de ser chamado de filho. E em seguida, quando ele se levanta, ele vai para o pai, ele fala isso, que ele não é digno. Ele chega para o pai e fala que ele não é digno. Amados, quando ele decide voltar para casa, ele estava tão destruído, ele estava tão machucado, ele estava tão perdido, que a sua identidade de filho foi destruída junto. Foi destruída pelo inimigo, pelas escolhas, pelo pecado. Ele não se sentia mais no direito de estar sentado à mesa do pai. Ele não se sentia mais no direito de comer junto com o pai. Ele não se sentia mais no direito de estar na presença do pai. Ele só queria estar no ambiente, mas ele olhava para si mesmo. Ele se achava tão sujo, tão imundo, tão sem merecer, desmerecido, que ele não queria mais estar na presença. Ele só queria estar lá na casa. E trazendo para os nossos dias, quantos não estão assim? Quantos que por causa do pecado, da adversidade, da luta, do que passou, das escolhas erradas que fez, não se sentem mais filhos e tem uma dificuldade enorme de voltar para casa. Muitos chegam, voltam para casa, mas não participam da mesa, só estão ali, porque não se sente, a culpa é tão grande daquilo que fez, que não se sente mais filho, não se sente mais parte daquele lugar. E foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Quem é filho nunca vai deixar de ser filho. O seu filho, o filho que você gerou, pai e mãe, nunca vai deixar de ser seu filho. Você pode ir para outra terra, você pode ir para outro lugar. Eu e você morremos, mas os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos. E é assim com o Pai. O Senhor, o nosso Pai, Ele nos criou a sua imagem e a semelhança dEle. E nós não deixamos de ser filhos porque nós cometemos erros, porque nós falhamos, porque nós pecamos, porque nós nos desviamos, porque nós nos afastamos. Não, nós continuamos sendo filhos. A prova é essa do filho pródigo. Ele foi e ele fez tudo o que queria, tudo o que aconteceu na vida dele, que eu olhando para mim, eu percebo que a gente não é necessário que a gente passe por isso. A gente pode aprender sem ter que passar por isso, sim. A gente aprende também vendo, observando, mas ele passou por isso. Talvez eu e você tenhamos passado por algum momento, por alguma coisa que tenha nos feito afastar e que hoje traz culpa, que hoje traz condenação do inimigo contra nós, dizendo que nós não somos mais filhos, que o que nós merecemos é ser tratado como empregados. O inimigo faz isso. Nós erramos, nós colhemos sim pelos nossos erros, mas quem planta a culpa e a condenação é o inimigo, para que eu e você nos esqueçamos de quem nós somos, que são filhos amados do Pai. E enquanto nós não entendemos que nós somos filhos amados do Pai, nós vamos continuar só estando no ambiente. E mesmo assim, uma atitude que eu vejo que é a atitude assim mais correta, mais assertiva, mais cheia de humildade que esse filho teve foi de voltar. Ele não se importou se ele iria voltar para ser só como empregado, mas ele voltou. Ele tomou a decisão de voltar. Não importa, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou voltar para casa. Mesmo que eu não sente a mesa do meu pai, mas eu vou estar lá. O meu pai vai estar no ambiente.
E ele volta. Essa atitude de humildade, de entender que nós erramos, que nós pecamos e que nós precisamos desse conserto, é necessário que isso exista em nós. É necessário que nós tomemos essa posição. Não, eu fiz, mas eu quero estar na casa do Pai, então eu vou pedir perdão para o meu Pai e eu vou estar lá, voltar à presença dele. Nós precisamos ter essa humildade. E o que acontece com esse filho? Ele volta destruído, machucado, falido, sem nada, sem honra, sem nome, sem dinheiro. Mas ele tinha um pai. Você tem um pai. E por mais que você tenha pecado, por mais que eu e você tenhamos cometido erros, tenhamos feito escolhas ruins na nossa vida, que geram consequências nas nossas vidas, por mais que nós tenhamos feito coisas assim, nós temos um pai. E o que esse pai faz, amados, quando esse filho chega? O filho chega para ele e fala: pai, olha, eu voltei para casa, pai, mas eu não sou digno que o Senhor me trate como filho. Eu estou aqui, mas eu só quero estar aqui, mas o Senhor pode me tratar como seu empregado, eu só quero estar aqui. E o que esse pai faz, irmãos? O que esse pai faz, meu amado? Ele vai e nem responde para o filho. Ele olha para os que estão em volta e fala: traga a melhor roupa, vista ele, traga os sapatos, calce ele, traga o anel, a aliança que eu tenho com esse meu filho, coloca no dedo dele, traga aquele novilho que a gente estava preparando, engordando há tanto tempo, para poder fazer festa quando ele voltasse, traga esse novilho, mate, vamos festejar, porque esse meu filho que estava morto, ressuscitou. Esse meu filho que estava perdido, foi achado. Em nenhum momento o pai enxergou o filho como uma pessoa qualquer. Em todos os momentos o pai esperava o filho que estava perdido. O filho que estava morto no mundo, no erro, no pecado. Mas ele sabia que iria voltar, porque ele estava à espera. E ele restitui. O pai restitui a identidade de filho para esse filho pródigo. A identidade que foi perdida lá no erro, que foi perdida lá no pecado, que foi perdida lá no mundo, essa identidade, ela é restituída pelo pai assim que o filho chega. E eu quero te dizer neste dia, o pai está te esperando, com o anel, com a roupa nova, com o sapato novo, e com a identidade de filho que você nunca perdeu. Eu não sei onde você está, o que você está fazendo, em que situação você está vivendo, mas o que eu posso te dizer é que o Pai te espera com a identidade que você acha que perdeu, com a identidade e o nome que você acha que não tem mais, com o valor que você acha que não tem mais. O Pai está esperando para restituir na sua vida. Só volte. Volte para a presença. Volte para casa. Permita que o Pai mostre para você que você nunca deixou de ser filho. Você nunca deixou de ser filho. Você pode até sentir isso por causa do sentimento de culpa, de condenação. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o Pai está esperando para fazer festa junto com você no seu retorno. Então volte para o Pai. Deixe Ele restituir a sua identidade. Saiba que onde você estiver, a sua identidade, ela nunca deixou de existir.
E por mais que você às vezes se olhe no espelho e não enxergue que você é digno de ser chamado de filho novamente, o Pai, ele está dizendo para você que você é filho e que ele tem essa identidade, essa aliança para colocar no seu dedo, essa roupa nova para te vestir, este sapato novo para te calçar, ele tem para te dar. Volte para a presença dele. Volte para a presença dele e permita que ele te restitua a casa, que ele restitua a mesa e que ele te restitui ao convívio e à aliança com ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Não permita que o inimigo, que a condenação, que a culpa venha tirar de você a identidade de quem você é. Você é filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. Amém? Beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração.